Capítulo 1. A universalidade do fenômeno jurídico. Capítulo 1 Verso 1 Direito, origem, significados e funções. Aquilo que, reverencialmente, o homem comum denomina direito, observa um autor contemporâneo, Arnold, 1971 2.47. Corresponde a uma certa atitude, uma forma de pensar, uma maneira de referir-se às instituições humanas em termos ideais. Trata-se de uma exigência do senso comum, profundamente arraigada, no sentido de que aquelas instituições de governo dos homens e de suas relações simbolizem um sonho, uma projeção ideal, dentro de cujos limites funcionam certos princípios, com independência dos indivíduos. Em parte, o que chamamos vulgarmente de direito atua, pois, como um reconhecimento de ideais que muitas vezes representam o oposto da conduta social real. O direito aparece, porém, para o vulgo, como um complicado mundo de contradições e coerências, pois, em seu nome tanto se veem respaldadas as crenças em uma sociedade ordenada, quanto se agitam a revolução e a desordem. O direito contém, ao mesmo tempo, as filosofias da obediência e da revolta, servindo para expressar e produzir a aceitação do status quo, da situação existente, mas aparecendo também como sustentação moral da indignação e da rebelião. O direito, assim, de um lado, protege-nos do poder arbitrário, exercido à margem de toda regulamentação, salva-nos da maioria caótica e do tirano ditatorial, dá a todos oportunidades iguais e, ao mesmo tempo, ampara os desfavorecidos. Por outro lado, é também um instrumento manipulável que frustra as aspirações dos menos, privilegia-dos e permite o uso de técnicas de controle e dominação que, por sua complexidade, é acessível apenas a uns poucos especialistas. Por tudo isso podemos perceber que o direito é muito difícil de ser definido com rigor. De uma parte, consiste em grande número de símbolos e ideais reciprocamente incompatíveis, o que o homem comum percebe quando se vê envolvido num processo judicial, por mais que ele esteja seguro de seus direitos, a presença do outro, contestando, cria-lhe certa angústia que desorganiza sua tranquilidade. De outra parte, não. Deixa de ser um dos mais importantes fatores de estabilidade social, posto que admite um cenário comum em que as mais diversas aspirações podem encontrar uma aprovação e uma ordem. Ora, para uma tentativa não de definição estrita, mas de mera aproximação do fenômeno jurídico, uma pista adequada parece encontrar-se na própria origem da palavra dor em nossa cultura. Valemo-nos, para tanto, da excelente monografia de Sebastião Cruz, 1971, sobre o assunto. O problema de que parte o autor é o seguinte: porque, ao lado da palavra do latim clássico jus e significando também direito, apareceu a palavra direitum, inicialmente, talvez, somente rectum e, mais tarde, também a forma directum, e não alguma outra. Da palavra rectum, ou da indo-europeia recto derivou restes, right etc. e da palavra denctum, direito, derecho, dirito, droit etc. Qual seria, então, a convergência semântica entre jus e direction? Enfrentando a questão, o autor observa que ao direito vincula-se uma série de símbolos, alguns mais eloquentes, outros menos, e que antecederam a própria palavra. De qualquer modo, o direito sempre teve um grande símbolo, bastante simples, que se materializava, desde há muito, em uma balança com dois pratos colocados no mesmo nível com o fiel no meio quando este existia, em posição perfeitamente vertical. Havia, ainda, outra materialização simbólica, que varia de povo para povo e de época para época. Assim, os gregos colocavam essa balança, com os dois pratos, mas sem o fiel no meio, na mão esquerda da deusa Diké, filha de Zeus e Temis, em cuja mão direita estava uma espada e que, estando em pé e tendo os olhos bem abertos, declarava solenemente, existir o justo quando os pratos estavam em equilíbrio, ison, donde a palavra isonomia. Dai, para a língua vulgar dos gregos, o justo, o direito, significar o que era visto como igual, igualdade. Já o símbolo romano, entre as várias representações, correspondia, em geral, à deusa Justitia, a qual distribuía a justiça por meio da balança, com os dois pratos e o fiel bem no melo, que ela segurava com as duas mãos. Ela ficava de pé e tinha os olhos vendados e declarava, o direito,
jus, quando o fiel estava completamente vertical, direito, veta, perfeitamente reto, reto de cima a baixo, de mais rectum. As pequenas diferenças, mas, em termos de símbolo, significativas, entre os dois povos mostram-nos que os gregos aliavam a Deus algumas palavras, das quais as mais representativas eram dikaion, significando algo dito solenemente pela deusa Dike, e ison, mais popular, significando que os dois pratos estavam iguais. Já em Roma, as palavras mais importantes eram jus, correspondendo ao grego dikaion e significando também o que a deusa diz, quod fustitia dicit, e derectum, correspondendo ao grego ison, mas com ligeiras diferenças. Notamos, ademais, que a deusa grega tinha os olhos abertos. Ora, os dois sentidos mais intelectuais para os antigos eram a visão e a audição. Aquela para indicar ou simbolizar a especulação, o saber puro, a sapiência, esta para mostrar o valor ativo, as coisas práticas, o saber agir, a prudência, o apelo à ordem, etc. Portanto, a deusa grega estando de olhos abertos, aponta para uma concepção mais abstrata, especulativa e generalizadora que precedia, em importância, o saber prático. Já os romanos, com a luz titia de olhos vendados, mostram que sua concepção do direito era antes referida a um saber agir, uma prudentia, um equilíbrio entre a abstração e o concreto. Aliás, coincidentemente, os juristas romanos de modo preponderante não elaboram teorias abstratas sobre o justo em geral, como os gregos, mas construções operacionais, dando extrema importância à oralidade, à palavra falada, donde a proveniência de lex do verbo legere, ler, em voz alta. Além disso, o fato de que a deusa grega tinha uma espada e a romana não mostra que os gregos aliavam o conhecer o direito à força para executá-lo, indicare, donde a necessidade da espada, enquanto aos romanos interessava, sobretudo quando havia direito, o jus dicere, atividade precipua do jurista que, para exercê-la, precisava de uma atitude firme, segurar a balança com as duas mãos, sem necessidade da espada, tanto que a atividade do executor, do iudicare, era para eles menos significativa. Sendo o índex, o juiz, um particular, geralmente e a princípio, não versado em direito. No correr dos séculos, porém, a expressão jus foi, pouco a pouco, sendo substituída por derectum. Nos textos jurídicos latinos, esta última, tendo caráter mais popular e vinculada ao equilíbrio da balança, não aparecia, sendo encontrada apenas nas fontes não jurídicas, destinadas ao povo. Foi a partir do século IV d.C. que ela começou a ser usada também pelos juristas. Guardou, porém, desde suas origens, um sentido moral e principalmente religioso, por sua proximidade com a deificação da justiça. Nos séculos VI ao IX, as fórmulas derectum e directum passam a sobrepor-se ao uso de jus. Depois do século IX, finalmente, derectum é a palavra consagrada, sendo usada para indicar o ordenamento jurídico ou uma norma jurídica em geral. A palavra direito, em português, e as correspondentes nas línguas românicas, guardou, porém, tanto o sentido do jus como aquilo que é consagrado pela justiça, em termos de virtude moral, quanto de derectum como um exame da retidão da balança, por meio do ato da justiça, em termos do aparelho judicial. Isso pode ser observado pelo fato de que hoje se utiliza o termo tanto para significar o ordenamento vigente, o direito brasileiro, o direito civil brasileiro, como também a possibilidade concedida pelo ordenamento de agir e fazer valer uma situação, direito de alguém, não podendo se esquecer ainda o uso moral da expressão, quando se diz eu tinha direito à defesa, mas a lei não me concedeu, Cruz, 1971-58. Essas observações iniciais já nos dão conta de que compreender o que seja o direito não é tarefa fácil. Não só é um fenômeno de grande amplitude e muitas facetas, mas também a própria expressão direito, e seus correlatos, possui diferenças significativas que não podem ser desprezadas. Isso coloca o teórico diante de um problema cujas raízes têm de ser elucidadas antes que um ensaio de solução possa ser proposto. Capítulo 1, verso 2. Busca de uma compreensão universal, concepções de língua e definição de direito. Os juristas sempre cuidam de compreender o direito como um fenômeno universal.
Nesse sentido, são inúmeras as definições que postulam esse alcance. Não é o caso de reproduzir-se numa série, certamente inacabada, os textos que ensaiam esse objetivo. Não só juristas, mas também filósofos e cientistas sociais mostram ou mostraram preocupações semelhantes. Há algo de humano, mas sobretudo de cultural nessa busca. A possibilidade de se fornecer a essência do fenômeno confere segurança ao estudo e à ação. Uma complexidade não reduzida a aspectos uniformes e nucleares gera angústia, parece subtrair-nos o domínio sobre o objeto. Quem não sabe por onde começar sente-se impotente, ou não. Começa, ou começa sem convicção. Na tradição cultural do Ocidente, há um elemento importante que permitirá visualizar o problema de um dos modos como ele pode ser enfrentado. Referimos-nos à concepção da língua em seu relacionamento com a realidade. A abstração feita dos diferentes matizes que de cada concepção da língua pudesse ser apresentada, notamos, sobretudo entre os juristas, uma concepção correspondente à chamada teoria essencialista. Trata-se da crença de que a língua é um instrumento que designa a realidade, donde a possibilidade de os conceitos linguísticos refletirem uma presumida essência das coisas. Nesse sentido, as palavras são veículos desses conceitos. Quem diz mesa refere-se a uma coisa que, em suas variações possíveis, possui um núcleo invariável que possibilita um conceito de mesa e a identificação das diversas mesas. Essa concepção sustenta, em geral, que deve haver, em princípio, uma só definição válida para uma palavra, obtida por meio de processos intelectuais, como, por exemplo, a abstração das diferenças e determinação do núcleo, mesa, abstração feita do material, madeira, ferro, vidro, do modo, redonda, quadrada, de 4 pés, leva-nos à essência, por exemplo, objeto plano, a certa altura do chão, que serve para sustentar coisas. Esse realismo verbal, contudo, sofre muitas objeções. Afinal, é óbvio que mesa não é apenas este objeto em cima do qual coloco meus papéis, um cinzeiro, algumas frutas, mas é também mesa diretora dos trabalhos, a mesa que a empregada ainda não pôs, a mesa prodiga de Cicrano, da qual muitos desfrutam, etc. Como, então, falar da essência designada? Essas objeções não são novas. Desde a antiguidade, elas constituem a pauta de muitas disputas. Em nome da concepção essencialista, porém, floresceram diferentes escolas, umas afirmando, outras negando, total ou parcialmente, a possibilidade de se atingirem as essências. Donde, por exemplo, a afirmação do relativismo, em seus diversos matizes, quanto à possibilidade de o homem conhecer as coisas, os objetos que o cercam ou, ao menos, conhecê-los verdadeiramente. Os autores jurídicos, em sua maioria, têm uma visão conservadora da teoria da língua, sustentando, em geral, no que se refere aos objetos jurídicos, a possibilidade de definições reais, isto é, a ideia de que a definição de um termo deve refletir, por palavras, a coisa referida. Por isso, embora não neguem o caráter vago do termo direito, que ora designa o objeto de estudo, ora é o nome da ciência, por exemplo, a ciência do direito e estudo direito, ora o conjunto de normas, ou das instituições, por exemplo, o direito brasileiro prescreve pena para o crime de morte, o direito não deve mais admitir a pena de banimento, direito objetivo, ora é direito no sentido dito subjetivo, meu direito foi. E constante, falamos de uma definição lexical. Essa definição será verdadeira se corresponde àquele uso. Por exemplo, se definimos mesa como um objeto redondo que serve para sentar-se, a definição é falsa. A palavra não se usa assim em português. Definições lexicais admitem, pois, os valores verdadeiro-falso. Nem sempre, porém, uma palavra se presta à definição desse tipo. Ou porque o uso comum é muito impreciso, ou porque é imprestável, por exemplo, para uma investigação mais técnica. Nesses casos podemos definir de forma estipulada, isto é, propomos um uso novo para o vocábulo, fixando-lhe arbitrariamente o conceito. É o caso da palavra lei que, admitindo muitos usos, lei física, lei social, leis da natureza, a lei de Deus, exige uma estipulação,
por exemplo, enunciado prescritivo geral, emanado pelo Parlamento, conforme os ditames constitucionais, devendo-se lembrar que, obviamente, o que é uso novo hoje pode tornar-se amanhã uso comum. Quando essa estipulação, em vez de inovar totalmente, por exemplo, ego, superego, na psicanálise, escolhe um dos usos comuns, aperfeiçoando, norma como prescrição de um comportamento, dotada de sanção, então falamos em redefinição, Lantella, 1979, 33. As estipulações e as redefinições não podem ser julgadas pelo critério da verdade, mas por sua funcionalidade, o que depende, obviamente, dos objetivos de quem define. Assim, uma redefinição ou estipulação do que se entenda por justiça será funcional ou não, conforme o objetivo do definidor seja atendido. Ela poderá ser clara e precisa, mas não funcional, se o objetivo, por exemplo, é persuadir um eleitorado heterogêneo a votar certas medidas, quando, então, o uso deveria ser difuso e obscuro, para cooptar o máximo apoio. Uma posição convencionalista exige ademais que se considerem os diferentes ângulos de uma análise linguística. Quando definimos o conceito de direito pois, importante saber se estamos preocupados em saber se se trata de um substantivo ou de um adjetivo, ou de um advérbio, tendo em vista seu relacionamento formal, gramatical, numa proposição. Ou se estamos preocupados em saber aquilo que queremos comunica com seu uso, ou seja, se queremos saber se direito se refere a um conjunto de normas ou a uma faculdade ou a uma forma de controle social. Ou ainda se nos preocupa a repercussão desse uso para aqueles que se valem da expressão quando, por exemplo, alguém proclama: o direito é uma realidade imperecível. No primeiro caso, a análise é sintática, isto é, estamos preocupados em definir o uso do termo tendo em vista a relação formal dele com outros vocábulos. Por exemplo, direito é uma palavra que qualifica, adjetivo, um substantivo, digamos o comportamento humano. Ou direito modifica um modo de agir direito, advérbio. No segundo caso, a análise é semântica, isto é, queremos definir o uso do termo tendo em vista a relação entre ele e o objeto que comunica. Por exemplo, direito designa um comportamento interativo ao qual se prescreve uma norma. No terceiro, definimos o uso do termo tendo em vista a relação do termo por quem e para quem o usa e, nesse caso, a análise é pragmática. Por exemplo, a palavra direito serve para provocar atitudes de respeito, temor. Ora, o termo direito, em seu uso comum, é sintaticamente impreciso, pois pode ser conectado com verbos, meus direitos não valem, com substantivos, o direito é uma ciência, com adjetivos, este direito é injusto, podendo ele próprio ser usado como substantivo, o direito brasileiro prevê, como advérbio, fulano não agiu direito. Como adjetivo, não se trata de um homem direito. Já do ponto de vista semântico, se reconhecemos que um signo linguístico tem uma denotação, relação a um conjunto de objetos que constitui sua extensão, por exemplo, a palavra planeta denota os 9 astros que giram em torno do Sol, e uma conotação, conjunto de propriedades que predicamos a um objeto e que constituem sua intenção, com S, em correlação com extensão, por exemplo, a palavra homem conota o ser racional, dotado da capacidade de pensar e falar, então é preciso dizer que direito é. Certamente, um termo denotativo e conotativamente impreciso falamos, assim, em ambiguidade e vagueza semânticas. Ele é denotativamente vago porque tem muitos significados, extensão. Veja a frase, direito é uma ciência, 1, que estuda o direito, 2, quer no sentido de direito objetivo, 3, conjunto das normas, quer no de direito subjetivo, 4, faculdades. Ele é conotativamente ambíguo, porque, no uso comum, é impossível enunciar uniformemente as propriedades que devem estar presentes em todos os casos em que a palavra se usa. Por exemplo, se definirmos direito como um conjunto de normas, isto não cabe para direito como ciência. Ou seja, é impossível uma única definição que abarque os dois sentidos. Por fim, pragmaticamente, direito é uma palavra que tem grande carga emotiva. Como as palavras não apenas designam objetos e suas propriedades, mas também manifestam emoções, injustiçal tradicionalista, liberaloide,
é preciso ter-se em conta isto para defini-las. A dificuldade que daí decorre está em que, ao definir direito, podemos melindrar o leitor, se propomos, por exemplo, uma definição pretensamente neutra como: direito é um conjunto de prescrições válidas, não importa se justas ou injustas. Dadas essas características do uso da palavra direito, é evidente que, do ponto de vista da concepção convencionalista da língua, uma definição meramente lexical do conceito é muito difícil restar-nos-ia, pois, ou o caminho da redefinição ou, então, de uma pura estipulação. Esta última terá o defeito, num compêndio de introdução, de criar certa distância para com os usos habituais, gerando uma incompreensão por parte do estudante, quando topasse com os usos tradicionais. Por isso, optaríamos pela redefinição. Contudo, tendo em vista a carga emotiva da palavra, é preciso saber que, qualquer definição que se dê de direito, sempre estaremos diante de uma definição persuasiva, Sylvenson, 1958-9. Isso porque é muito difícil, se não impossível, no plano da prática doutrinária jurídica, uma definição neutra, em que a carga emotiva tivesse sido totalmente eliminada. Como a língua é um fenômeno comunicativo, mesmo que tentássemos uma tal definição, como a procurou Kelsen, em sua teoria pura do direito, a discussão teórica acabaria por restabelecer aquela carga em que pese a intenção de seu proponente. Assim, o máximo que obteremos é redefinir o significado do termo direito, procurando manter intacto seu valor emotivo. Tentaremos isso, primeiro, não escondendo aquela carga, segundo, salientando que, em face da proposta, há também outras alternativas, e, terceiro, explicitando o melhor possível nossa própria opção em termos valorativos, o que nos conduzirá à questão da ideologia, como veremos posteriormente. Capítulo 1, verso 3. Problema dos diferentes enfoques teóricos, zetético e dogmático. Uma redefinição do termo direito envolve algumas dificuldades iniciais. Redefinir é um problema de natureza teórica, mas também prática. A proposta de um conceito envolve seu conhecimento, mas este conhecimento tem sempre repercussão na própria vida jurídica. Nesse sentido, já houve quem dissesse, Ascarelli, que a ciência do direito evolui de modo diferente das demais ciências, pois não há uma história da ciência jurídica separada da história do próprio direito. Enquanto, por exemplo, as teorias físicas sobre o movimento, dos gregos a nossos dias, vão se ultrapassando, à medida que o fenômeno vai conhecendo novas explicações que o organizam, linguisticamente, de modo diferente, as teorias jurídicas sobre a posse se ultrapassam apenas num sentido figurado. Isso porque, enquanto para as demais ciências o objeto de estudo é um dado que o cientista pressupõe como uma unidade, o objeto de estudo do jurista é, por assim dizer, um resultado que só existe e se realiza numa prática interpretativa. Assim, a teoria jurídica da posse evolui e transforma-se à medida que atua, positiva ou negativamente sobre a própria posse, no convívio social. Em termos de uma concepção convencionalista da língua, diríamos, então, que tanto o físico quanto o jurista têm suas definições guiadas por critérios de utilidade teórica e de conveniência para a comunicação. Enquanto, porém, para o físico essa comunicação tem um sentido estritamente informativo, para o jurista ela combina um sentido informativo com um direito. Uma comunicação tem sentido informativo quando utiliza a linguagem para descrever certo estado das coisas. Por exemplo, esta mesa está quebrada tem sentido diretivo quando a língua é utilizada para dirigir o comportamento de alguém, induzindo-o a adotar uma ação. Por exemplo, conserte a mesa. Ora, quando um físico define um movimento, prepondera a função informativa. Suas definições teóricas superam-se à medida que o estado de coisas referido muda, ou porque se descobrem novos aspectos relevantes, ou porque os aspectos antes tidos por relevantes não o são mais. Já quando o jurista define a posse, mesclam-se as duas funções. Ele não informa apenas sobre como se entende a posse, mas também como ela deve ser entendida. Assim, suas definições teóricas superam-se à medida que deixam de ser guia para a ação. No caso do físico, a definição é superada porque se tornou falsa. No caso do jurista, porque deixou de ser atuante. Ou seja,
as definições da física, em geral, são lexicais, as do jurista Silo redefinições. Nesse sentido, se diz também que a ciência jurídica não apenas informa, mas também conforma o fenômeno que estuda, faz parte dele. A posse é não apenas o que é socialmente, mas também como é interpretada pela doutrina jurídica. Posto isto, é importante que se fixe, numa introdução ao estudo do direito, qual o enfoque teórico a ser adotado. Isso porque o direito pode ser objeto de teorias básicas e intencionalmente informativas, mas também de teorias ostensivamente diretivas. Definamos, estipulação, uma teoria como uma explicação sobre fenômenos, a qual se manifesta como um sistema de proposições. Essas proposições podem ter função informativa, ou combinar informativo com diretivo. Ora, depende do enfoque adotado o uso que se fará da língua. Assim, a direito, como objeto, pode ser estudado de diferentes ângulos. Para esclarecê-los, vamos distinguir, genericamente, entre um enfoque zetético e um dogmático, Vieve, 1969. Para entender isso, vamos admitir que toda investigação científica esteja sempre às voltas com perguntas e respostas, problemas que pedem soluções, soluções já dadas que se aplicam à elucidação de problemas. Apenas a título de esclarecimento, tomemos como exemplo a seguinte anedota histórica. Sócrates estava sentado à porta de sua casa. Nesse momento, passa um homem correndo e atrás dele vem um grupo de soldados. Um dos soldados então grita: "Agarre esse sujeito, ele é um ladrão." Ao que responde Sócrates: "Que você entende por ladrão?" Notam-se aqui dois enfoques. O do soldado que parte da premissa de que o significado de ladrão é uma questão já definida, uma solução já dada, sendo seu problema agarrá-lo, e o de Sócrates, para quem a premissa é duvidosa e merece um questionamento prévio. Os dois enfoques estão relacionados, mas as consequências são diferentes. Ao partir de uma solução já dada e pressuposta, está preocupado com um problema de ação, de como agir. Outro, ao partir de uma interrogação, está preocupado com um problema especulativo, de questionamento global e progressivamente infinito das premissas. Temos, portanto, duas possibilidades de proceder à investigação de um problema, ou acentuando o aspecto pergunta, ou acentuando o aspecto resposta. Se o aspecto pergunta é acentuado, os conceitos básicos, as premissas, os princípios ficam abertos à dúvida. Isto é, aqueles elementos que constituem a base para a organização de um sistema de enunciados que, como teoria, explicam o fenômeno, conservam seu caráter hipotético e problemático, não perdem sua qualidade de tentativa, permanecendo abertos à crítica. Esses elementos servem, pois, de um lado, para delimitar o horizonte dos problemas a serem tematizados, mas, ao mesmo tempo, ampliam esse horizonte, ao trazerem esta problematicidade para dentro deles mesmos. No segundo aspecto, ao contrário, determinados elementos são, de antemão, subtraídos à dúvida, predominando o lado resposta. Isto é, postos fora de questionamento, mantidos como soluções não atacáveis, eles são, pelo menos temporariamente, assumidos como insubstituíveis, como postos de modo absoluto. Eles dominam, assim, as demais respostas, de tal modo que estas, mesmo quando postas em dúvida em relação aos problemas, não põem em perigo as premissas de que partem, ao contrário, devem ser ajeitadas a elas de maneira aceitável. No primeiro caso, usando uma terminologia de Vieve, temos um enfoque zetético, no segundo, um enfoque dogmático. Zetética vem de zetein, que significa perquirir, dogmática vem de doquin, que significa ensinar, doutrinar. Embora entre ambas não haja uma linha divisória radical, toda investigação acentua mais um enfoque que o outro, mas sempre tem os dois, sua diferença é importante. O enfoque dogmático releva o ato de opinar e ressalva algumas das opiniões. O zetético, ao contrário, desintegra, dissolve as opiniões, pondo-as em dúvida. Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas. Questões dogmáticas têm uma função diretiva explícita e são finitas. Nas primeiras, o problema tematizado é configurado como um ser, que é algo.
Nas segundas, a situação nelas captada configura-se como um dever ser, como deve ser algo. Por isso, o enfoque zetético visa saber o que é uma coisa. Já o enfoque dogmático preocupa-se em possibilitar uma decisão e orientar a ação. A título de exemplo, podemos tomar o problema de Deus na filosofia e na teologia. A primeira, no enfoque zetético, pode pôr em dúvida sua existência, pode questionar até mesmo as premissas da investigação, perguntando-se inclusive se a questão sobre Deus tem algum sentido. Nesses termos, seu questionamento é infinito, pois até admite uma questão sobre a própria questão. Já a segunda, no enfoque dogmático, parte da existência de Deus como uma premissa inacessível. E se for uma teologia cristã, parte da Bíblia como fonte que não pode ser desprezada. Seu questionamento é, pois, finito assim, enquanto a filosofia se revela como um saber especulativo, sem compromissos imediatos com a ação, o mesmo não acontece com a teologia, que tem de estar voltada para a orientação da ação nos problemas humanos em relação a Deus. Parece-nos claro que no enfoque zetético predomina a função informativa da linguagem. Já no enfoque dogmático, a função informativa combina-se com a diretiva e cresce ali em importância. A zetética é mais aberta, porque suas premissas são dispensíveis, isto é, podem ser substituídas. Se os resultados não são bons, as questões que ela propõe podem até ficar sem resposta até que as condições de conhecimento sejam favoráveis. A dogmática é mais fechada, pois está presa a conceitos fixados, obrigando-se a interpretações capazes de conformar os problemas às premissas e não, como sucede na perica, as premissas aos problemas. Para esta última, se as premissas não servem, elas podem ser trocadas. Para aquela, se as premissas não se adaptam aos problemas, estes são vistos como pseudo-problemas e, assim, descartados. Seu compromisso com a orientação da ação impede-a de deixar soluções em suspenso. Esse questionamento aberto, que faz dos problemas zetéticos questões infinitas, não significa que não haja absolutamente pontos de partida estabelecidos de investigação. Isto é, não se quer dizer que algumas premissas não sejam, ainda que provisória e precariamente, postas fora de dúvida. Assim, por exemplo, uma sociologia do direito, zetética, parte da premissa de que o fenômeno jurídico é um fenômeno social. Isso, entretanto, não a confunde com uma investigação dogmática. No plano das investigações zetéticas, podemos dizer, em geral, que elas são constituídas de um conjunto de enunciados que visa transmitir, de modo altamente adequado, informações verdadeiras sobre o que existe, existiu ou existirá. Esses enunciados são, pois, basicamente, constatações. Nossa linguagem comum, que usamos em nossas comunicações diárias, possui também constatações desse gênero. Por exemplo, fulano de tal está à beira da morte. A ciência, no entanto, é constituída de enunciados que completam e refinam as constatações da linguagem comum. Um médico tem de esclarecer o que entende, estritamente, por morte e em que medida verificável alguém pode ser tido como estando à morte. Dá-o a diferença geralmente estabelecida entre o chamado conhecimento vulgar, constatações da linguagem cotidiana, e o conhecimento científico, que procura dar às suas constatações um caráter estritamente descritivo, genérico, mas bem comprovado e sistematizado, denotativo e conotativamente rigoroso, isto é, o mais isento possível de ambiguidades e vaguezas. Uma investigação científica de natureza zetética, em consequência, constrói-se com base em constatações certas, cuja evidência, em determinada época, indica-nos, em alto grau, que elas são verdadeiras. A partir delas, a investigação caracteriza-se pela busca de novos enunciados verdadeiros, seguramente definidos, constituindo um corpo sistemático. Como a noção de enunciado verdadeiro está ligada às provas propostas e aos instrumentos de verificação desenvolvidos no correr da história, a investigação zetética pode ser bem diferente de uma época para outra. Como é constituída com base em enunciados verdadeiros, os enunciados duvidosos ou de comprovação e verificação insuficientes deveriam ser dela, em princípio, excluídos. Desde que, porém, o limite de tolerância para admitir-se um enunciado como comprovado e verificado seja impreciso,
costuma-se distinguir entre hipóteses, aqueles enunciados que, em certa época, são de comprovação e verificação relativamente frágeis, e leis, aqueles enunciados que realizam comprovação e verificação plenas. Ambos, porém, estão sempre sujeitos a questionamento, podendo ser substituídos, quando novas comprovações e verificações os revelem como mais adequados. O importante aqui é a ideia de que uma investigação zetética tem como ponto de partida uma evidência, que pode ser frágil ou plena. E nisso ela se distingue de uma investigação dogmática. Em ambas, alguma coisa tem de ser subtraída à dúvida, para que a investigação se proceda. Enquanto, porém, a zetética deixa de questionar certos enunciados porque os admite como verificáveis e comprováveis, a dogmática não questiona suas premissas, porque elas foram estabelecidas, por um arbítrio, por um ato de vontade ou de poder, como inquestionáveis. Nesse sentido, a zetética parte de evidências, a dogmática parte de dogmas. Propomos, pois, que uma premissa é evidente quando está relacionada a uma verdade, é dogmática, quando relacionada a uma dúvida que, não podendo ser substituída por uma evidência, exige uma decisão. A primeira não se questiona, porque admitimos sua verdade, ainda que precariamente, embora sempre sujeita a verificações. A segunda, porque, diante de uma dúvida, seríamos levados à paralisia da ação, de um dogma não se questiona não porque ele veicula uma verdade, mas porque ele impõe uma certeza sobre algo que continua duvidoso. Por exemplo, para o sociólogo do direito a questão de se saber se funcionário público pode ou não fazer greve tal como qualquer trabalhador é uma questão aberta, na qual a legislação sobre o assunto é um dado entre outros, o qual pode ou não servir de base para a especulação. Sem compromisso com a solução de conflitos gerados por uma greve de fato, ainda que legalmente proibida, o sociólogo se importará com outros pressupostos, podendo, inclusive, desprezar a lei vigente como ponto de partida para explicar o problema. Já o dogmático, por mais que se esmere em interpretações, está adstrito ao ordenamento vigente. Suas soluções têm de ser propostas nos quadros da ordem vigente, não a ignorando jamais. A ordem legal vigente, embora não resolva a questão da justiça ou injustiça de uma greve de funcionários públicos, a questão da justiça é permanente, põe fim às disputas sobre o agir, optando por um parâmetro que servirá de base para as decisões, ainda que alguém continue a julgar injusto o parâmetro estabelecido, isto é, a dúvida permaneça no plano dos fatos e das avaliações sociais. Ora, posto isto, é preciso reconhecer que o fenômeno jurídico, com toda a sua complexidade, admite tanto o enfoque zetético, quanto o enfoque dogmático, em sua investigação. Isso explica que sejam várias as ciências que o tomem por objeto. Em algumas delas, predomina o enfoque zetético, em outras, o dogmático. No que segue, vamos examinar as duas possibilidades, para então propor um ponto de partida para esta introdução ao estudo do direito. Capítulo 1, verso 4. Zetética jurídica. O campo das investigações zetéticas do fenômeno jurídico é bastante amplo. Zetéticas são, por exemplo, as investigações que têm como objeto o direito no âmbito da sociologia, da antropologia, da psicologia, da história, da filosofia, da ciência política, etc. Nenhuma dessas disciplinas é especificamente jurídica. Todas elas são disciplinas gerais, que admitem, no âmbito de suas preocupações, um espaço para o fenômeno jurídico. À medida, porém, que esse espaço é aberto, elas incorporam-se ao campo das investigações jurídicas, sob o nome de sociologia do direito, filosofia do direito, psicologia forense, história do direito, etc. Existem, ademais, investigações que se valem de métodos, técnicas e resultados daquelas disciplinas gerais, compondo, com investigações dogmáticas, outros hábitos, como é o caso da criminologia, da penologia, da teoria da legislação, etc. Da perspectiva por nós proposta, o ponto comum que distingue e agrupa essas investigações é seu caráter zetético. Como a investigação zetética tem sua característica principal na abertura constante para o questionamento dos objetos em todas as direções, questões infinitas, é preciso, a propósito disso, proceder à sua explicitação. Vamos partir de um exemplo.
Suponhamos que o objeto de investigação seja a Constituição. Do ângulo zetético, o fenômeno comporta pesquisas de ordem sociológica, política, econômica, filosófica, histórica, etc. Nessa perspectiva, o investigador preocupa-se em ampliar as dimensões do fenômeno, estudando-o em profundidade, sem limitar-se aos problemas relativos à decisão dos conflitos sociais, políticos, econômicos. Ou seja, pode encaminhar sua investigação para os fatores reais do poder que regem uma comunidade, para as bases econômicas e sua repercussão na vida sociopolítica, para um levantamento dos valores que informam a ordem constitucional, para uma crítica ideológica, sem preocupar-se em criar condições para a decisão constitucional dos conflitos máximos da comunidade. Esse descompromissamento com a solução de conflitos torna a investigação infinita, liberando-a para a especulação. Como, porém, em toda investigação zetética, alguns pressupostos admitidos como verdadeiros passam a orientar os quadros da pesquisa, é possível distinguir limites zetéticos. Assim, uma investigação pode ser realizada no nível empírico, isto é, nos limites da experiência, ou de modo que ultrapasse esses limites, no nível formal da lógica, ou da teoria do conhecimento ou da metafísica, por exemplo. Além disso, a investigação pode ter um sentido puramente especulativo, ou pode produzir resultados que venham a ser tomados como base para uma eventual aplicação técnica à realidade. Tendo em vista esses limites, podemos assim falar em zetética empírica e zetética analítica. Tendo em vista a aplicação técnica dos resultados da investigação, falamos em zetética pura e aplicada. No exemplo anterior, a investigação da Constituição com vista na realidade social, política, econômica, dá-se no plano da experiência, sendo, pois, uma investigação zetética empírica. Se partirmos, porém, para uma investigação de seus pressupostos lógicos, endereçando-nos para uma pesquisa no plano da lógica das prescrições, indagando do caráter de norma primeira e fundamental de uma Constituição, então estaremos realizando uma investigação zetética analítica. Por outro lado, se a investigação do fenômeno constitucional se dá com o fim de conhecer o objeto para mostrar como constituições, social, histórica, política, economicamente atuam, então estamos tratando de zetética aplicada, pois os resultados da investigação podem ser aplicados no aperfeiçoamento de técnicas de solução de conflitos. Se, porém, a investigação tem uma motivação desligada de qualquer aplicação, então um estudo da Constituição, por exemplo, como forma prescritiva fundamental, base lógica de um sistema de normas, terá o sentido de uma zetética pura. O direito, como objeto, comporta todas essas investigações. Assim, podemos dizer, mais genericamente, que sua investigação zetética admite a seguinte classificação: zetética jurídica. Vamos começar pela empírica. Zetética empírica, pura, aplicada. Zetética empírica pura, sociologia jurídica, antropologia jurídica, etnologia jurídica, história do direito, psicologia jurídica, politologia jurídica, economia política. Zetética empírica aplicada, psicologia forense, criminologia, penologia, medicina legal, política legislativa. Agora zetética analítica. Zetética analítica pura e aplicada. Zetética analítica pura, filosofia do direito. Lógica formal das normas. Metodologia jurídica. Zetética analítica aplicada, teoria geral do direito. Lógica do raciocínio jurídico. Esse quadro não é exaustivo, mas exemplificativo. As disciplinas apontadas interseccionam-se apresentando muitos pontos comuns. É, por isso, motivo de disputas teóricas a delimitação de seu campo estrito de estudo. Não é nosso objetivo entrar nessa discussão nos currículos das faculdades de Direito, nem todas constam, embora suas investigações tenham sempre uma relevância para o estudo do fenômeno jurídico globalmente falando. Para o estudante é de sublinhar, no entanto, seu caráter zetético. Ou seja, em todas elas, o estudo do fenômeno jurídico é feito sem compromissos com os dogmas socialmente vinculantes, tendo em vista a tomada de decisão. Elas são livres no encaminhamento das pesquisas, sendo seu compromisso apenas com os enunciados verificáveis.
Em todas elas, o importante é saber o que é o direito, sem a preocupação imediata de orientar a ação enquanto prescrita. Se de suas investigações alguma aplicação se esse tipo de orientação é extraída, isto não faz parte principalmente de seus objetivos. Por exemplo, numa pesquisa sociológica e ética empírica sobre o direito penal, podemos mostrar que, na sociedade atual, ele acaba sendo um direito classista, em que um grupo julga e se protege de outro. Daí podemos tirar consequências para a solução normativa dos conflitos. O sociólogo, porém, não tem nenhum compromisso com isso, pois os resultados de seus estudos podem até mesmo produzir perplexidades que desorientem a ação, isto é, chegar não a soluções, mas a novos problemas que demandem novas investigações e que, no momento, não permitam uma tomada definitiva de posição. Em síntese, podemos estipular o seguinte: a estética analítica pura. Desse ponto de vista, o teórico ocupa-se com os pressupostos últimos e condicionantes bem como com a crítica dos fundamentos formais e materiais do fenômeno jurídico e de seu conhecimento. B. Estética analítica aplicada. Desse ponto de vista, o teórico ocupa-se com a instrumentalidade dos pressupostos últimos e condicionantes do fenômeno jurídico e seu conhecimento, quer nos aspectos formais, quer nos materiais. C. Estética empírica pura. Desse ponto de vista, o teórico ocupa-se do direito enquanto regularidades de comportamento efetivo, enquanto atitudes e expectativas generalizadas que permitam explicar os diferentes fenômenos sociais. D. Estética empírica aplicada. Desse ponto de vista, o teórico ocupa-se do direito como um instrumento que atua socialmente dentro de certas condições sociais. Para esclarecer essa síntese, tomemos como exemplo o chamado direito natural. Trata-se, conforme a tradição doutrinária e em linhas muito gerais, do direito que não é posto por nenhuma autoridade humana, mas que nasce com o ser humano, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, etc. Pois bem, no âmbito da analítica pura, no caso de uma filosofia do direito, a questão encaminha-se no sentido de discutir sua existência, de saber se trata de um direito ou apenas de um conjunto de qualidades do ser humano ao qual se atribui o caráter de direito, de investigar se e como é possível seu conhecimento. Por exemplo, a liberdade é um dado? Precede o estabelecimento de normas? No âmbito de uma analítica aplicada, digamos de uma lógica dos sistemas normativos, já se discutiria como as prescrições de direito natural se posicionam idealmente em face do direito positivo dos povos, isto é, do direito estabelecido por uma autoridade, atuando sobre eles como padrão, por exemplo, como a obrigatoriedade de respeitar a liberdade delimita o âmbito das normas que proíbem certos comportamentos. No âmbito de uma estética empírica pura, uma sociologia jurídica, já se desejaria saber quais as regularidades efetivas de comportamento que correspondem ao chamado direito natural, se elas são de fato universais, quais as diferenças observáveis de povo para povo. Por exemplo, a liberdade tem o mesmo sentido para povos diferentes, em épocas diferentes? No âmbito da estética empírica aplicada, digamos, uma política legislativa, estaríamos, por último, interessados em mostrar, por exemplo, quais as dificuldades por que passa um legislador quando pretende modificar certos comportamentos prescritos por um direito natural, ou, ao contrário, qual a efetividade daquelas prescrições em face de um direito historicamente dado, por exemplo, num regime de economia de mercado, o congelamento de preços por normas de direito econômico, ao restringir a liberdade de comércio, em que termos e limites pode funcionar. A estética jurídica, nas mais diferentes discriminações, corresponde, como vimos, às disciplinas que, tendo por objeto não apenas o direito, podem, entretanto, tomá-lo como um de seus objetos principais. Daí a nomenclatura das disciplinas como filosofia do direito, lógica jurídica, sociologia do direito, história do direito, etc. O jurista, em geral, ocupa-se complementarmente delas. Elas são tidas como auxiliares da ciência jurídica stricto sensu. Esta última, nos últimos 150 anos, tem se configurado como um saber dogmático. É óbvio que o estudo do direito pelo jurista não se reduz a esse saber. Assim, embora ele seja um especialista em questões dogmáticas, é também, em certa medida,
um especialista nas zetéticas. Isso nos obriga, pois, a um exame preliminar do que seja uma disciplina dogmática, um saber dogmático do direito. Capítulo 1, verso 5. Dogmática jurídica. São disciplinas dogmáticas, no estudo do direito, a ciência do direito civil, comercial, constitucional, processual, penal, tributário, administrativo, internacional, econômico, do trabalho, etc. Uma disciplina pode ser definida como dogmática à medida que considera certas premissas, em si e por si arbitrárias, isto é, resultantes de uma decisão, como vinculantes para o estudo, renunciando-se, assim, ao postulado da pesquisa independente. Ao contrário das disciplinas zetéticas, cujas questões são infinitas, as dogmáticas tratam de questões finitas, por isso podemos dizer que elas são regidas pelo que chamaremos de princípio da proibição da negação, isto é, princípio da não negação dos pontos de partida de séries argumentativas, ou ainda princípio da inegabilidade dos pontos de partida, Luhmann, 1974. Um exemplo de premissa desse gênero, no direito contemporâneo, é o princípio da legalidade, inscrito na Constituição, e que obriga o jurista a pensar os problemas comportamentais com base na lei, conforme a lei, para além da lei, mas nunca contra a lei. Já falamos dessa característica da dogmática. Ela explica que os juristas, em termos de um estudo estrito do direito, procurem sempre compreendê-lo e torná-lo aplicável dentro dos marcos da ordem vigente. Essa ordem que lhes aparece como um dado, que eles aceitam e não negam, é o ponto de partida inelutável de qualquer investigação. Ela constitui uma espécie de limitação, dentro da qual eles podem explorar as diferentes combinações para determinação operacional de comportamentos juridicamente possíveis. É verdade que o jurista teórico, por outro lado, não pode desprezar as investigações a respeito de qual é o direito efetivo de uma comunidade, quais os fatores sociais que condicionam sua formação, qual sua eficácia social, qual sua relevância como instrumento de poder, quais os valores que o justificam moralmente, etc. Ou seja, ele vale-se também da pesquisa zetética. Apesar disso, porém, em sua perspectiva prepondera o aspecto dogmático. Essa limitação teórica pode comportar posicionamentos cognitivos diversos que podem conduzir, por vezes, a exageros, havendo quem faça do estudo do direito um conhecimento demasiado restritivo, legalista, cego para a realidade, formalmente infenso à própria existência do fenômeno jurídico como um fenômeno social, pode levar-nos ainda a crer que uma disciplina dogmática constitui uma espécie de prisão para o espírito, o que se deduz do uso comum da expressão dogmático, no sentido de intransigente, formalista, obstinado, que só vê o que as normas prescrevem. Quanto ao primeiro ponto, é preciso reconhecer que, nos dias atuais, quando se fala em ciência do direito, no sentido do estudo que se processa nas faculdades de direito, há uma tendência em identificá-la com um tipo de produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades do profissional, o juiz, o advogado, o promotor, no desempenho imediato de suas funções. Na verdade, nos últimos 100 anos, o jurista teórico, por sua formação universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de especialização, fechada e formalista. Essa especialização, embora indesejável porque demasiado restritiva, tem sua explicação. Afinal, não podemos esquecer que o estudo dogmático do direito está ligado a uma dupla abstração. Ou seja, como não existe sociedade sem dogmas, pois, sem pontos fixos de referência, a comunicação social, interação humana, é impossível. Por exemplo, sem a fixação básica do sentido das palavras é-nos impossível falar um com o outro. Daí a ideia de língua como um código. Toda a comunidade elabora suas normas. Todavia, as normas só não bastam. Sua ambiguidade e vagueza, afinal elas se expressam por palavras, exigem também regras de interpretação. É preciso saber dizer não só qual é a norma, mas também o que ela significa. Ora, as normas, ou dogmas de ação, são, elas próprias, um produto abstrato, e as regras sociais de interpretação, dogmas que dizem como devem ser entendidas as normas, são também um produto abstrato temos, pois, um produto abstrato, as regras.
que tem por objeto outro produto abstrato, as normas. Daí a dupla abstração, no sentido de isolar normas e regras de seus condicionamentos etéticos. Pois bem, o objeto do conhecimento jurídico dogmático é essa dupla abstração, que o jurista elabora num grau de abstração ainda maior, regras sobre as regras de interpretação das normas. Com isso, seu estudo paga um preço, o risco de distanciamento progressivo da própria realidade social. Quanto ao segundo ponto, é preciso esclarecer o seguinte: quando se diz que o princípio básico da dogmática é o da inegabilidade dos pontos de partida, isto não significa que a função dela consista nesse postulado, ou seja, que ela se limite a afirmar, repetir dogmas pura e simplesmente. A dogmática apenas depende desse princípio, mas não se reduz a ele. Nesse sentido, uma disciplina dogmática, como a jurídica, a teologia é outro exemplo, não deve ser considerada uma prisão para o espírito, mas um aumento da liberdade no trato com a experiência normativa. Isso porque, se com a imposição de dogmas e regras de interpretação, a sociedade espera uma vinculação dos comportamentos, o trabalho do teórico cria condições de distanciamento daquelas vinculações. O jurista, assim, ao se obrigar aos dogmas, parte deles, mas dando-lhes um sentido, o que lhe permite certa manipulação. Ou seja, a dogmática jurídica não se exaure na afirmação do dogma estabelecido, mas interpreta sua própria vinculação, ao mostrar que o vinculante sempre exige interpretação, o que é a função da dogmática. De um modo paradoxal, podemos dizer, pois, que está deriva da vinculação à sua própria liberdade. Por exemplo, a Constituição prescreve: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O jurista conhece essa norma como o princípio da legalidade. Prende-se a ele. No entanto, que significa a lei? Como é ele quem vai esclarecer isso? Cria-se para o jurista um âmbito de disponibilidade significativa. Lei pode ser tomado num sentido restrito, alargado, ilimitado, etc. Visto desse ângulo, percebemos que o conhecimento dogmático dos juristas, embora dependa de pontos de partida inegáveis, os dogmas, não trabalha com certezas, mas com incertezas. Essas incertezas são justamente aquelas que, na sociedade, foram aparentemente eliminadas, ou inicialmente delimitadas, pelos dogmas. Por exemplo, se uma nova lei das sociedades por ações pretendesse eliminar incertezas quanto à proteção das minorias, exigindo vinculação, a dogmática do direito comercial incumbiria mostrar que as novas normas, postas diante da incerteza anterior, envolvem outras incertezas ainda maiores que rompem com o sentido restritivo do dogma que deverá. Então, prever também o que não previu, dizer também o que não disse, regular também o que não regulou. Para dar um exemplo mais singelo, se, diante da incerteza sobre se é justo e equitativo que condôminos tenham animais em seus apartamentos e o condomínio baixe uma regra proibindo essa prática, cabe ao saber dogmático retomar a incerteza primitiva, indagando, digamos, se a proibição vale para todos ou se devemos respeitar o direito dos que já possuíam animais, se ela se refere a animais em geral ou só àqueles que possam perturbar a convivência, sendo permitido ter um aquário com peixes, etc. Com isso, o jurista retoma a incerteza primitiva, ampliando-a, mas de modo controlado, isto é, aumentando-a a um grau de suportabilidade social, de modo que torne decidíveis os eventuais conflitos. Confronte com Luhmann, 1974. Com o termo controlado queremos significar que a dogmática aumenta as incertezas, a questão incerta do justo e do equitativo torna-se mais complexa, pois tende-se a ver com a norma proibitiva, mas de modo que elas sejam compatíveis com duas exigências centrais da disciplina jurídica: a vinculação a normas, que não podem ser ignoradas, e a pressão para decidir os conflitos, pois para eles tem-se de achar uma saída. Para isso, contudo, há toda uma técnica especializada, que exige, do jurista, uma longa formação e uma experiência mais longa ainda. Pois, para ele, ampliar incertezas não é apenas criar dúvidas, mas criá-las tendo em vista a orientação da ação do homem em sociedade, nos quadros da ordem estabelecida.
Isso desfaz uma falsa impressão do estudante de direito, quando principia sua formação, o qual, surpreendendo-se com o número de teorias e interpretações que os textos legais admitem, as toma como meras opiniões, o que o anima, ingenuamente, a construir as suas próprias. Na realidade, essa visão é falsa, como ele logo aprende, quando percebe que as incertezas estão referidas às incertezas construídas pela técnica dogmática, que as torna controláveis. Não é qualquer interpretação que vale, mas apenas aquelas que resultam de uma argumentação conforme aos padrões dogmáticos. Por exemplo, o estudante apressado pode achar que a palavra lei, no caso da prescrição constitucional, é apenas a norma emanada pelo Parlamento ou pelo Congresso, mas o jurista sabe que para entendê-la é preciso ver também como os tribunais costumam interpretar a prescrição, isto é preciso ver como a compreende a chamada jurisprudência. Por todos esses motivos, é óbvio que o direito, enquanto objeto de conhecimento, há de ser visto de forma diferente, se o enfoque é dogmático ou zetético. Nos limites desta introdução, é nossa intenção fixar uma perspectiva, com o intuito pragmático de orientar o estudo. Nossa opção é pelo estudo da visão dogmática, e a razão é evidente: este é o ângulo privilegiado com que o direito é conhecido e ensinado nas faculdades de direito. Não que isso signifique um desprezo pela perspectiva zetética. Trata-se, apenas, de escolher uma tônica dominante. A intenção é desvendar, para o principiante, o que seja o direito aos olhos do jurista e de sua ciência estrito sensu, com o fito de propor uma redefinição, com toda a sua dimensão persuasiva. Isso, porém, não quer dizer que se opte por uma introdução à crítica ao estudo do direito. Ao contrário, privilegiando o enfoque dogmático, o interesse é fazê-lo dentro de um ângulo crítico. Ou seja, o objeto de nossa reflexão será o direito no pensamento dogmático, mas nossa análise, ela própria, não será dogmática, mas zetética. Uma introdução ao estudo do direito é uma análise zetética de como a dogmática jurídica conhece, interpreta e aplica o direito, mostrando-lhe as limitações. No capítulo 2, procederemos, pois, a uma tentativa de verificar quais os pressupostos para uma redefinição do direito. Para isso, nossa análise terá de, simultaneamente, referir-se ao fenômeno jurídico e às teorias dogmáticas sobre o direito. Portanto, uma análise que tentará redefinir o direito enquanto fenômeno teorizado dogmaticamente pelo jurista. Para isso, contudo, desde que a própria noção de ciência dogmática do direito só pode ser compreendida se a rastreamos em suas origens históricas, não temos outra escolha senão propor uma espécie de panorama da evolução desta ciência no tempo, acompanhando, concomitantemente, o modo como o direito foi sendo compreendido,